Olá, no programa de hoje, o fim da escala 6 por 1 e a pauta do Congresso no ano eleitoral. As perspectivas para a tramitação da PEC que prevê a redução da jornada de trabalho no país, os benefícios da medida, as resistências que ela desperta em setores empresariais e os pontos que estarão em negociação pelos parlamentares nos próximos meses. Eu converso com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, vice-líder do governo Lula no Congresso. Bem-vindo, deputado Reginaldo, sempre uma alegria recebê-lo no mundo político. Eu que agradeço, Marco Antônio, o convite. Estamos aí participando do seu programa, que eu acho que é um programa muito importante para Minas Gerais. Deputado Reginaldo, o senhor é autor de uma PEC que foi apensada à proposta da deputada Érica Hilton e colocada em tramitação recentemente pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Discutir a redução da jornada trabalhista em um ano eleitoral pode favorecer a aprovação da medida? Marco Antônio, na verdade, os setores econômicos, em Minas Gerais tem várias experiências, estão inclusive antecipando o fim da escala 6 por 1. Por uma questão muito simples. O trabalhador brasileiro está pedindo socorro. Ele não suporta essa escala 6 por 1. Eu tenho dito, ela se tornou no século XXI a escravidão moderna. E nós vamos colocar um ponto final. Os trabalhadores, eles gastam muito tempo para deslocamento no país. Nosso transporte coletivo de massa é caro e ruim. Então, ele gasta 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, e o estresse, o ano de 24, foram 500 mil de trabalhadores, 500 mil pessoas que pediram afastamento de saúde por estresse físico, mental, por depressão, ansiedade. Então, nós temos que ajudar os trabalhadores brasileiros a ter mais qualidade de vida. Isso é uma realidade mundial e muito forte no Brasil. Quase 80% apoiam o fim da escala 6 por 1. E vários empreendedores já estão aderindo a esta proposta e antecipando os efeitos e colocando um ponto final na escala 6 por 1. O quanto essas mobilizações populares, deputado Reginaldo, que foram intensificadas a partir de 2024, sobretudo ali pelo movimento Vida Além do Trabalho, liderado pelo vereador Rique Azevedo, do Rio de Janeiro, foram fundamentais para sensibilizar a classe política e também esses empresários que eventualmente já estão se antecipando? Foram super importantes esses movimentos, A deputada Érica Hilton, o Rique Azevedo, eles fizeram esse movimento pelo fim da escala 6 por 1, Vida Além do Trabalho. Eu já estava trabalhando a minha PEC, que ela é de 2019, a PEC 221 de 2019, portanto, por questão regimental, a PEC da deputada Érica Hilton, de número 8 de 2025, foi apensada a minha PEC, mas, de fato, deu visibilidade extraordinária a esse debate e mobilizou a sociedade. Então, de fato, tem um papel extraordinário da deputada Érica Hilton nessa mobilização social. E, de fato, despertou setores da sociedade que achavam que não tinha mão de obra. Tudo bem que nós estamos vivendo com o presidente Lula o pleno emprego, mas, de fato, tem 15 milhões de trabalhadores informais que estão dizendo o seguinte: eu topo sim, Marco Antônio, vender parte do meu tempo livre para o mercado formal, mas eu quero parte do meu tempo livre para viver, eu quero ter vida, quero ter qualidade de vida. Então, não é o problema do Bolsa Família. A questão da contratação para trabalho formal é a escala e a jornada. Então, se o setor produtivo desafia até o setor produtivo a fazer um teste, aqueles que acham que o problema é o Bolsa Família, oferta ao seu entrevistado, ao seu trabalhador, uma escala 5 por 2 e oferta uma jornada justa de 40 horas, porque aí ele vai ter tempo de cuidar da sua família, ajudar nas tarefas de casa, ir à igreja, ir ao culto, ir às praças públicas, às áreas de esporte, viver, ter acesso à cultura, ter tempo para se qualificar. Esses trabalhadores ganham menos. Eles precisam do sábado para ir no Sistema S, fazer um curso profissionalizante, para ir nos institutos federais.
para se qualificar, porque quem mais trabalha é que ganha menos, quem trabalha menos ganha mais. Olha que contradição, para que eles acham que tem que trabalhar mais para ganhar mais. Sim, e nessas experiências que o senhor cita, né, aqui de Minas Gerais, tem havido, de fato, uma redução da jornada trabalhista ou só uma realocação dessas horas sem representar a redução de jornada? Então, as experiências, elas têm alguns setores que estão experimentando, inclusive, 4x3, até com 6 horas de jornada de trabalho, 24 horas. Tem experiência que está fazendo uma transição, estão reduzindo para 5x2, mas durante os 5 dias estão aumentando ali essas 4 horas. Mas como teste, eu defendo para a negociação, para não ter risco de aumento de custo e diluir o risco de custo ou até de inflação, que eu não acredito que existe, 1%, é menor do que o reajuste do salário mínimo com ganho real para a economia. Isso não gerou inflação, gerou desenvolvimento econômico, gerou crescimento, diminuição da desigualdade e mais poder de compra, que no fim acaba, aumenta a economia cresce mais. Mas tudo bem, a gente pode fazer também uma redução. Meu projeto lá em 2019, eu propunha uma redução para 36 horas em 10 anos, né? 2 anos de teste e 8 anos, 1 hora cada ano. Mas agora já se passaram 6 anos e a minha defesa é para uma redução de 40 horas e o acordo político nós fizemos o fim da escala 6x1. Então, hoje tem uma convergência, sabe, Marco Antônio? Tanto eu, a deputada Érica Hilton, o senador Paim, a deputada Daiane, todos aqueles que apresentaram proposições nessa temática, junto com o governo do presidente Lula, com todos os seus ministérios, nós fizemos uma convergência. Nós unificamos as nossas posições para dialogar com o setor produtivo, para acertar nos cálculos, para construir os impactos. Então, o nosso acordo político é 5x2, o fim da escala 6x1, 5x2 e 40 horas, podendo permitir aí outras combinações, tanto de escala como de jornada de trabalho, desde que seja menor de que 40 horas e 5x2. Aqui o senhor atribui, deputado Reginaldo, as resistências ao fim da escala que permanecem sendo explicitadas por associações patronais e até por parte da oposição. Desinformação. Apesar que a oposição tenha me procurado, eu acredito que eles vão votar favorável ao fim da escala 6x1 e redução da jornada para 40 horas. Mas tem algumas associações nacionais desinformadas. Por exemplo, não cabe o debate sobre perda de produtividade ou menor produtividade no ramo de comércio e serviço. O ramo de comércio e serviço, o trabalhador sabe que ele é mais produtivo que um trabalhador norte-americano. Como falar que um garçom brasileiro é menos produtivo que um garçom americano ou um comerciante, um comerciário, né? Trabalha menos ou produz menos? Então, isso não existe, né? O que poderia ter debate sobre produtividade é o setor do agro, que o Brasil é uma máquina, é uma potência. O acordo com a comunidade europeia, com o Mercosul e a comunidade europeia, é a potência do agro brasileiro, que dominou, corrigiu o solo, dominou o cerrado, o clima, as riquezas e o nosso aumento de produtividade a cada ano, né? Produtividade versus hectares de terra. Então, é muito potente. Na indústria, nem se fala. A indústria vai ganhar, a partir de 2027, uma redução de cumulatividade tributária de 8% a 20%, dependendo da cadeia produtiva. Eu coordenei a reforma tributária, eu relatei a reforma tributária, e agora tem a Revolução Industrial 4.0, que é inteligência artificial embarcada nas máquinas, 100% das indústrias já tem, inteligência generativa, interpretativa, que vai dar aí uns 20% de ganho de eficiência, competitividade e produtividade. E por trás disso tudo tem a maior inteligência, que é a inteligência do ser humano. O maior capital de uma empresa é o capital humano, ou seja, quem produz riqueza são os trabalhadores. Então, nessa perspectiva, precisa transferir parte desses ganhos para o trabalhador que está pedindo, né, que está vivendo sob pressão, estresse emocional e físico e mental, e, portanto, ele precisa de qualidade de vida. Então, eu tenho certeza que nós vamos convencer todos os setores econômicos que é uma política do ganha-ganha, terá mais aumento de produtividade e o Brasil cresce, o Brasil sinaliza para o mundo, que é o 10ª maior economia
a 10ª maior mercado de trabalhadores, mais de 105 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, sinaliza aí uma modernização na sua legislação. Apesar do aval, né, que foi dado publicamente pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, à matéria, deputado Reginaldo, houve uma leitura por parte de alguns parlamentares dizendo que a escolha por seguir essa pauta como uma PEC poderia até atrasar o andamento da proposta e não deixar ela sair no primeiro semestre, que é um desejo hoje da base governista. O que há de concreto nisso? Tem uma perspectiva temporal que segura já para que essa matéria seja apreciada pela Câmara e posteriormente pelo Senado? Então, eu conversei antes do Carnaval com o presidente Hugo Mota, ele garantiu que nomearia o relator na CCJ, né, a comissão que é responsável pela admissibilidade. Assim ele fez, nomeou no primeiro dia pós-Carnaval o deputado da Bahia, Paulo Aze, que é um deputado experiente, foi presidente da CCJ, conhece a matéria. Eu estive com ele durante 2025 trabalhando para pautar a minha emenda constitucional, a proposta, e nós combinamos um calendário. Evidente que ela tem admissibilidade, tem boa técnica legislativa, será aprovada até final de março. Nós vamos fazer na CCJ o início de algumas audiências públicas, mas é importante dizer, ali não é o mérito, ali se é constitucional ou não, e logo depois, em março, nós vamos, no final de março, vai ser aprovada, e aí vai ser criada a comissão especial. A comissão especial, porque é uma emenda constitucional, ela não tramita nas comissões permanentes, comissões temáticas, ela vai direto à comissão especial, que faz todo o trabalho das comissões temáticas, e da comissão especial, ela vai ser votada até final de abril, e na primeira semana, em homenagem aos trabalhadores, estão pedindo aí mais qualidade de vida e modernização nessa legislação, será submetida ao plenário da Câmara dos Deputados na semana do Dia do Trabalhador. Primeira semana de maio, então, seria, né? Primeira semana de maio seria a meta nesse momento dos defensores da proposta. Não, a proposta de mediação e coordenada pelo presidente Hugo Mota. Sim. Esse calendário foi acertado e tem aí o apoio, a militância e o entusiasmo, eu diria, do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que compreendeu que é importante, sim, modernizar a legislação pró-trabalhadores, porque será positivo para toda a economia brasileira. Agora, outro assunto em destaque na Câmara, deputado Reginaldo. O senhor também é titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E outra prioridade na agenda da Casa é a PEC da Segurança. Entre muitas medidas previstas nela está ali uma redução da maioridade penal no país de 18 para 16 anos, pelo menos na formatação atual. Qual sua posição a respeito? Então, eu sempre tive uma posição muito contrária à redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. É evidente que é um debate que está colocado. Eu sempre tenho falado que o problema da segurança pública é utilizar mais do mesmo. A segurança pública precisa utilizar outros elementos, mas, de fato, o Brasil precisa debater esse tema também. Qual é o tipo de responsabilidade um jovem teria após 16 anos. Mas o mais importante desse tema, Marco Antônio, é a gente assumir o papel da União de maneira constitucional, a gente alterar e ter uma segurança pública baseada em 3 Is. O I do investimento, a União deve assumir compromisso. O I da integração das forças de segurança pública e de todos os órgãos de controle. E o I da inteligência. Então, esses 3 Is são fundamentais para o novo programa de segurança pública. A segurança pública, ela não precisa de operação mata-mata, bang-bang. Se ela for baseada em inteligência, e agora com a inteligência generativa, inteligência artificial, você requer até menos investimento. E precisa ter uma integração, porque, de fato, a União, a Receita Federal do Brasil, os órgãos de controle, COAF, Banco Central, os órgãos reguladores, têm muito poder, porque nós precisamos combater o crime organizado asfixiando o seu poder econômico.
Então, acho que isso que precisa ser colocado. Todos nós queremos uma sociedade mais segura. O trabalhador não aguenta mais essa insegurança, ver sua filha violentada. As mulheres hoje são vítimas de feminicídio, nós vamos usar a inteligência para protegê-las. Nós precisamos combater o roubo, as milícias, o ladrão do celular, o ladrão de televisão, de carro, de moto, de caminhão, que os caminhoneiros não aguentam mais, fica caro para a economia brasileira. Então, nós vamos mexer de fato, né, e a União assumir esse papel. Ontem nós votamos a lei antifacção e, de fato, nós temos que combater, não pode ter nenhum território que não seja coordenado pelo Estado brasileiro, não podemos ter territórios privatizados pelas milícias, por grupo e crimes organizados. Então, acho que nós temos aí inúmeros desafios, o presidente Lula acertou e tem enviado a PEC da Segurança Pública, como também o PL da Lei Antifacção. Então, estamos aqui debatendo esses temas. Em relação à PEC, né, da segurança, ainda há alguns pontos divergentes entre os governos federal e estaduais, talvez ali que envolvam autonomia, né? Alguns estados temem perder um pouco da sua capacidade de ação. O senhor acredita existir ambiente político propício para uma aprovação dessa matéria antes das eleições de outubro? Então, nós temos que parar de olhar para o calendário eleitoral e olhar para a qualidade e eficiência das políticas públicas. Os governadores sempre desejaram maior participação da União. A União toma a decisão, então, de mandar uma PEC e propor um modelo de coordenação e integração. Não se trata de perda de autonomia nenhuma, mas o Brasil tem um modelo falido de segurança pública. Esse tema ele é muito campo de lacração, de populismo, ou só de interesses corporativos, né? A sociedade brasileira ela precisa dominar mais esse tema. Os direitos e garantias fundamentais, esse é um tema que ninguém compreende, a sociedade não participou. Não há fóruns populares, não há conselhos municipais, não funcionam planos locais, e, na verdade, isso é muito importante. E quando um cidadão se torna parlamentar, ele acha que se ele não for da agente de segurança pública, ele não tem competência para discutir esse tema. Esse é o grande erro. É como se a gente tivesse privatizado esse debate só para quem é agente de segurança pública. Está errado, até porque muitos vêm para cá só para defender os interesses corporativos. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz a PEC de violência contra jovens negros e comunidades periféricas, eu fiz uma CPI e caminhei 8 emendas constitucionais. Eu defendo uma nova arquitetura na segurança pública, até mais ousada do que a PEC da segurança pública em tramitação. Eu tenho conversado com o relator Mendonça Filho, por exemplo. Todas as polícias, todos os agentes de segurança pública querem fazer parte do artigo 144, serem força de segurança, mas não querem ter responsabilidades. Então, a Polícia Penal, né, virou Polícia Penal, o agente penal, a Guarda Municipal vai virar polícia, mas continua ainda polícia incompleta, que não tem um ciclo completo das investigações. Nos Estados Unidos tem 21 tipos de polícia. Se é polícia, faz tudo. Seja como a Polícia Federal, faz todo o processo de investigação. O Brasil não pode ser um país que ficou caro antes de ficar rico. O Brasil precisa melhorar a qualidade e a eficiência dos seus servidores públicos e dar a eles todos os poderes. A perícia tem que ser independente, para não ter acusação de alteração da cena do crime. Todos deveriam investigar, a Polícia Municipal investigar todo o crime patrimonial, a de praia, a de turismo, a das escolas públicas, né, a das comunidades, né, a rodoviária, a civil, a federal. Esse modelo que eu defendo, entendeu? Mas não, aí fica aí cada um defendendo as suas corporações, né, e não olha para o todo, não olha para a sociedade brasileira como um todo. É um tema bastante complexo e desafiador que o Congresso tem pela frente. E, deputado Reginaldo, as repercussões do inquérito do Banco Master, né, também seguem agitando os bastidores do Congresso. Segundo a imprensa, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, resistem à ideia de abrir uma CPI específica sobre o esquema de fraudes que está sendo revelado. O que o senhor tem sentido a respeito do conjunto dos parlamentares, né, dos humores em relação à possível instalação desse colegiado e se pessoalmente o senhor também tem uma posição definida? Primeiro, é uma indignação muito grande, né? Ou seja, um cidadão está dando um prejuízo de mais de 60 bilhões ao país por causa do Fundo Garantidor de Crédito. É bom lembrar que esse prejuízo ele é socializado
com o pequeno comerciante, o pequeno empresário. 78% da população é tomadora de crédito, né? Usa cheque especial, cartão de crédito, ou empreendedor, o micro pequeno empreendedor, ou grande empresário que precisa de tomar crédito e o impacto vai ser na taxa de juros. Então, nós temos que melhorar a legislação, a eficiência, né? Evidente, os crimes eles devem responder por eles que cometeram e todos aqueles envolvidos, mas, de fato, eu estou estudando um novo projeto para o Fundo Garantidor de Crédito, já tenho uma proposta, eu acho que é um absurdo. É bom lembrar que quase todo o sistema financeiro vendeu esse crédito, né, sabendo que era um risco muito alto, e esse crédito foi vendido e quase todo o sistema financeiro ganhou corretagem por vender, fazer corretagem desses créditos do Banco Master. Então, é lamentável, sabe? Nós precisamos, para além de todo esse debate, nós precisamos apresentar soluções que possam melhorar o país, melhorar a nossa legislação, os órgãos de controle. Acho que o Banco Central ele teve um papel extraordinário, foi perfeito, acertou, né? Principalmente o atual presidente Gali. Eu acho que atrasou, não sei se o que aconteceu com a outra presidência, por que demorou tanto essa liquidação, estava comprovado que ele não tinha capacidade, que era um aventureiro no sistema financeiro, isso aí causou um enorme prejuízo a toda a sociedade brasileira. Mas CPI é difícil sair nesse momento. Acredito que vai depender agora um pouco das investigações e os relatórios da Polícia Federal, né? Pode ser que seja necessário, sim, dependendo do envolvimento das autoridades do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou até do Poder Legislativo. Vai depender um pouco como que esses atores, de fato, estão envolvidos com esse rombo do Banco Master. Vamos terminar nossa entrevista falando um pouco da cena pré-eleitoral, né, que é importante também. O senhor é uma figura, né, de peso dentro do PT mineiro. O presidente Lula irá disputar a reeleição e há muita especulação, deputado Reginaldo, sobre uma possível troca do vice em sua chapa. Isso, de fato, pode ser usado como elemento aí para tentar atrair coligações formais com legendas do Centrão? Olha, eu acredito que foi um acerto o presidente Lula fazer uma frente ampla, e a expressão dessa frente ampla se materializou na figura do vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu sou defensor da chapa, eu defendo que o nosso projeto possa repetir, tendo o Geraldo Alckmin como vice. Nós precisamos resolver agora, na minha opinião, são os palanques regionais. Nós temos que resolver Minas, decidir a nossa chapa ao governo do Estado e a nossa chapa de candidatura ao Senado, e também definir São Paulo. Então, na minha opinião, acho que não tem muito espaço para que o Alckmin não fique presente na chapa como candidato a vice, a menos que ele tope, então, um novo desafio, que para ele é velho, né? Ele já foi governador 4 vezes no estado de São Paulo, ele topa esse desafio de candidatar ao governo do estado de São Paulo. Em Minas Gerais, a tão desejada pelo presidente Lula, né, a candidatura do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao governo do estado, com apoio aí do Planalto, do PT, sai do papel? O senhor tem otimismo em relação a isso? Acredito que sim. O melhor candidato, porque Minas é uma máquina, Minas é uma potência. Minas não pode perder essa oportunidade de ter alguém que tenha e sabe a liturgia do cargo de ser governador e que terá a capacidade de estabelecer relações diplomáticas, seja com o futuro presidente da República e com as relações internacionais. A reforma tributária vai permitir Minas, que tem uma economia diversificada e uma indústria com capacidade ociosa instalada, a se tornar, nos próximos 2, 3 anos, a segunda economia do país. E, para isso, precisa de um governador super preparado, sem preconceito ideológico, capaz de saber o seu papel, o seu desafio em relação ao estado de Minas Gerais. Então, evidente que esse nome, o nome mais preparado, que consegue unificar a esquerda e trazer o centro democrático e parte da direita para essa composição, é o senador Rodrigo Pacheco. Então, eu ficaria muito feliz em poder ajudar a construir e organizar esta campanha, porque eu acho que vai ser positivo para o futuro de Minas. Nós temos que resolver mais para frente o endividamento de Minas, então nós temos aí grandes desafios ainda
O Propag foi um avanço, mas ainda é necessário a gente fazer algum tipo de redutor do estoque da dívida, porque senão, mesmo com o Propag, que foi um avanço extraordinário, liderado pelo Rodrigo Pacheco e pelo próprio presidente Lula, o Minas ainda teria muitas dificuldades para fazer investimento. Então, a gente precisa pensar ainda em mais alternativa para o endividamento de Minas. É bom lembrar que Zema não fez nada, o Romeu Zema, e, pelo contrário, quase dobrou o tamanho da dívida de Minas e não quis sequer participar e buscar alternativa para esse endividamento. Então, eu acho que nós perdemos aí 8 anos com o Romeu Zema, liderando o Estado, fazendo politicagem e não tendo dimensão do papel e das oportunidades que ser governador de Minas pode permitir a todos os mineiros e mineiras, de fato, de produzir mais riqueza, diversificar mais a economia, de fazer o Estado e o povo mineiro ficar mais rico e com maior presença na economia nacional do país. Deputado Reginaldo Lopes, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, que acontece em um momento também delicado para Minas Gerais, né? A zona da mata ali, infelizmente, acometida aí por tragédias com as chuvas. Eu quero manifestar a minha solidariedade total, em especial os familiares que perderam seus entes queridos, né? Nesse momento de muita tristeza, muita dor, mas também me colocar, e eu falei com os prefeitos, né, com Maurício Matias Barbosa, com Gustavo Cidadão Firmino, com da Mata em Ubai, com Margarida em Juiz de Fora, colocamos a nossa equipe técnica, já saiu os decretos e vamos juntos fazer essa travessia das ações emergenciais, continuar salvando vida e vamos juntos fazer essa reconstrução das cidades da nossa querida Zona da Mata, do qual eu sou eternamente devedor pela minha caminhada política e pelo reconhecimento também que esses municípios têm com a minha atuação política. Então, minha total apoio e solidariedade. Um abraço. Um abraço. Eu conversei com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, vice-líder do governo Lula no Congresso. Falamos sobre as perspectivas de avanço nos próximos meses da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil e ainda da cena pré-eleitoral no país e em Minas. E antes de encerrarmos, um pedido especial. O Parlamento Mineiro lançou a campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas, com o objetivo de destinar doações às famílias atingidas por deslizamentos e alagamentos na zona da Mata Mineira. Água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, itens de limpeza ou higiene pessoal podem ser entregues no posto de arrecadação na entrada do Palácio da Inconfidência de segunda a sexta-feira. E doações em dinheiro, via Pix, também podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela. Importante você abrir o aplicativo do seu banco para fazer a leitura desse QR Code. Vamos juntos nessa corrente de solidariedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.